Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana e hoje eu vou dar 5 dicas de como você pode conseguir estudar fora. Na verdade, 5 dicas para te ajudar a conseguir estudar fora. Então, vamos lá! Para quem não sabe, eu estou atualmente nos Estados Unidos fazendo um curso de pós-graduação. Eu comecei meu mestrado, terminei e agora eu estou indo para o doutorado. E eu vou explicar um pouquinho, assim, junto com as minhas dicas de como que foi esse processo. Primeira dica é melhorar seu inglês, não tem como. Então, se você tá aí no básico, ainda não é o suficiente. Você tem que, não precisa ser fluente exatamente, mas você tem que melhorar. Você tem que conseguir pelo menos se comunicar o básico ali para, sabe, troca de e-mails e tudo mais, antes de você chegar no processo das provas. Porque hoje eu vou explicar só as dicas, mas pra frente eu vou fazer um vídeo explicando todo o processo para pós-graduação. Então, assim, tente achar vídeos, eu vou pôr alguns links de alguns vídeos de pessoas que eu acho muito legal, que eu estudei. E a minha dica também é, tente achar aulas que são todas em inglês, isso ajuda muito. E também eu vou pôr de dicas mais específicas para as provas, que eu usei o curso deles na época que eu fui fazer a prova e foi muito bom. Na verdade, eu ganhei, assim, nossa, num giveaway, foi ótimo, maravilhoso. Eu tenho que agradecer a Deus por isso, que ajudou muito. Segunda dica. A segunda dica é procura bolsas. Então, antes de você começar, assim, o seu processo todo, procure lugares que tem bolsas. Por exemplo, alguma das que eu sei que oferecem bolsas é a Fulbright. Tem pela CAPES e tem pela Fulbright mesmo. Eu vou deixar todos esses links aqui. Tem a Estudar Fora, que é, eu acho, Estudar Fora na Prática, eu acho que as duas são fundadas pelo Paulo Leman, o mesmo da Ambev. E tem as bolsas de governo dos países, bolsas de faculdade dos outros países também. Então procura nos sites das próprias universidades ou do governo, procura em inglês mesmo, que é mais fácil de achar. Por exemplo, a Holanda, eu lembro que quando eu estava procurando, o governo mesmo oferece bolsas. Então tem, assim, outras formas de você conseguir bolsas. Tem bolsas parciais, tem bolsas completas, e eu, no meu caso, eu só consegui vir por causa que eu consegui bolsa completa com a universidade daqui. Terceira dica. A terceira dica é procurar informação em mentoria, em sites que são confiáveis, que tem boa informação, e nisso daí eu vou falar, os que eu mais gosto também é do Estudar Fora e o Na Prática. Eles têm uma vasta informação sobre todo o processo. Tem também, se você está procurando mais para os Estados Unidos, tem, acho que é Estude nos Estados Unidos, um negócio assim. Eu vou deixar o link aqui, não preocupa, os links vão estar todos na descrição. E tem também um que eu juntei, que eu, assim, foi até engraçado, que eu tô gravando o vídeo hoje, e ontem à noite me mandaram um convite para participar como mentora do ProEduca, que é muito interessante o projeto, e eu vou participar como mentora lá. Eu vou deixar os links também aqui. Eu acho que as inscrições já fechou, mas você pode tentar no ano que vem. Então você tem ali 1-a-1 mentoria com pessoas que já fizeram parte do processo, tanto internacional quanto nacional. Quarta dica: networking. Gente, networking é muito importante. Então, principalmente se você vai tentar pós-graduação. Se você está tentando entrar direto na graduação, eu acho que é um processo meio diferente. Você tem que, assim, tem as escolas também. Eu vou deixar até o link de uma aqui, da de Brasília, que eu acho que tem em São Paulo também, que tem mais informação um pouco, caso você esteja no high school ou no ensino médio e queira fazer bacharelado aqui. Mas eu estou falando de pós-graduação. Para pós-graduação, mestrado, doutorado, o que eu indico, se você olhar nos Facebook, sites da Brasa, que é um grupo de networking de brasileiros fora.
de também, se você estiver na faculdade, conseguir publicar artigo em conferências internacionais, sejam conferências no Brasil ou conferências internacionais em outros países, assim, a sua universidade mesmo, se você conseguir publicar em alguma dessas conferências, ela mesma provavelmente vai te pagar, que eu lembro que teve gente da minha universidade, que é a UFG, que conseguiu publicar fora e conseguiu, sabe, nessas conferências e tudo mais. Então, quando você vai nessas conferências, apresenta o seu trabalho, faz conexão com as pessoas que são da mesma área que você, sabe? Então, isso daí já te dá uma abertura muito grande para os lugares, porque aqui tem muito de networking, tem muito, por exemplo, se a pessoa já te conhece, ela pode te ajudar a conseguir entrar e tudo mais. E também por LinkedIn. Então, no LinkedIn você lá posta coisas que você acha interessante, claro, gente, em inglês, para poder ter acesso. Por isso que eu falo, você não precisa ser fluente, mas você precisa ter noção de como escrever e tudo mais, e, sabe, o mínimo para poder se comunicar. E então no LinkedIn você, sabe, faz conexões com essas pessoas, não fique com medo ou com vergonha de, sei lá, puxar um assunto com alguém. Como diria um professor meu, o professor Antover, não fique com medo de começar as coisas, porque o não você já tem, nessa situação que você tá, você já não tem aquilo, você já não conversa com aquela pessoa, então você só vai lá, mas você pode ganhar um não que você já tem automaticamente. Quinta dica: entre em contato com os professores daqui e professores do Brasil. Com os professores daqui, procure os que têm pesquisa, os que fazem parte de um laboratório ou parte de um centro, igual meu professor. Ele é o diretor do laboratório de transportes no IU, e também ele é diretor de um centro de pesquisa que é financiado pelo governo. Então, saiba se esses professores têm pesquisa ou algum projeto que eles estão trabalhando, porque esses professores vão ser os que vão contratar pós-graduandos para trabalhar nesses projetos e também, lógico, dar a bolsa com isso. Então mande um e-mail, manda lá, Dear Professor José, não sei, seja lá o nome do professor, manda um e-mail falando assim: olha, eu vi tais artigos, vi tal sua pesquisa, e eu queria saber como que funciona, eu tenho interesse, é da área que eu gosto. E assim, mas uma coisa bem formulada, sabe? E procurando entrar em contato, até mesmo começar a trabalhar com esse professor aqui. Se você está na faculdade, fala: não, então eu gostaria de contribuir para a sua pesquisa, mesmo estando longe e tal, a gente tem esse outro projeto, e eu queria muito contribuir de alguma forma. Então comece essas parcerias desde cedo, porque esses professores, networking aqui é muito importante. No final das contas, esses professores que decidem quem eles querem ou não, trabalhando para eles, sendo ali pós-graduando, mestrado ou doutorado. E se você está mais em procura de bolsa, uma bolsa certeira, tente doutorado. Mesmo que você não tenha mestrado, aqui eles aceitam você tentar o doutorado, porque aí você pega meio que faz mestrado e doutorado ao mesmo tempo. Então, o doutorado é mais certeza de bolsa do que mestrado. Mestrado é mais difícil de conseguir bolsa. Mas entre em contato com os professores e saiba, mostre interesse pelas pesquisas deles. E os professores no Brasil, muitos deles têm contato com pessoas fora, então às vezes eles podem achar essa parceria para você, entendeu? Então às vezes eles podem te abrir muitos caminhos. E é isso. Então eu sei que é difícil para quem tem condição. Aliás, sexta dica, bônus: tente um intercâmbio. Se você tem condição de pagar, pague esse intercâmbio para fazer as melhores conexões possíveis. Se você não tem condição de pagar, tem alguns projetos, algumas bolsas também para intercâmbio. Santander é um que eu sei que a bolsa deles cobre bastante parte, ou se não o total do intercâmbio. E isso te ajuda bastante. Eu mesmo, assim, eu não passava dificuldade no Brasil, graças a Deus, mas eu não teria oportunidade de vir sem bolsa, assim, seja pelas Ciências Fronteiras, como agora com essa que eu consegui mestrado e doutorado. Mas, sim, você tem que se dedicar, correr atrás, e eu tô aqui para tentar ajudar você a conseguir isso. Então, dá um joinha,
comenta se você tem alguma dúvida e ajuda o canal um pouquinho aí, se inscreve para eu poder trazer mais dicas para vocês sobre o processo e como vocês também podem conseguir estudar fora, se esse for o seu objetivo, porque vamos combinar que as universidades brasileiras também tem muita universidade boa, muito pesquisador bom, tem um ensino de qualidade no Brasil. Talvez o que falta lá, que eu vejo em comparação com aqui, é muito do investimento. Nós não temos investimento em pesquisa da forma que eles têm aqui, mas nós temos muitas pessoas boas, assim, eu vejo muito dos meus colegas e tudo mais, são muitas pessoas boas e muitas pessoas inteligentes, batalhadoras. Então é mais assim do que você quer para você, não é questão tanto de assim, é muito melhor que o ensino no Brasil. Nossos professores são excelentes também, isso eu tenho que dizer. É mais questão cultural e do que encaixa para você. Então, é isso. Muito obrigada. Beijinho, até a próxima.